O livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas 61 a 65. E toda a força da minha alma foi subjugada e apartou-se de mim. Ao perceber que eu não tinha poder algum para resistir, minha dor tornou-se tão grande que, em certos momentos, mal conseguia chorar, tomada pela fúria e pelo sofrimento intenso. Além disso, mesmo chorando, não encontrava alívio. Por vezes, meu desespero era tão profundo que mal conseguia conter-me para não ferir meu próprio corpo ou golpear-me duramente, causando inchaço na minha cabeça e em todos os meus membros. Quando minha alma percebeu-se abatida, desprovida de toda virtude, ela lançou grandes lamentos, e foi então que clamei ao meu Deus. Depois disso, passei por outro tormento. Todos os vícios que haviam sido vencidos dentro de mim foram reavivados. Não que, ao ressurgirem, tivessem força para vencer minha razão, mas causaram-me uma tribulação imensa. Não apenas os vícios que já haviam me atormentado no passado retornaram à minha memória, mas também outros, que eu nunca antes conhecera, invadiram meu corpo, inflamaram-me e trouxeram-me sofrimentos indescritíveis. Contudo, como esses vícios não tinham poder duradouro sobre mim, grande foi minha consolação quando começaram a enfraquecer e abandonar-me. Este era o trabalho dos demônios, aos quais percebi que havia sido entregue. No entanto, ao recordar-me de como Deus sofreu aqui na terra em pobreza e humilhação, desejei que meus próprios sofrimentos fossem dobrados. Houve momentos em que os demônios lançaram-me em uma escuridão espiritual horrível, onde parecia que toda esperança de bem havia sido retirada de mim. Então, os vícios que estavam mortos em minha alma ressurgiram, manifestando-se no corpo. Sentia tanto aqueles que já conhecera, quanto aqueles que nunca antes haviam me acometido. E sofri tão intensamente que fui levada a usar fogo real sobre meu corpo, na esperança de extinguir o ardor do desejo. Persisti nisso até que meu confessor me proibiu de continuar. Quando estava naquela escuridão espiritual, pensei que preferiria ser consumida em uma fogueira a suportar tamanhas dores. Por isso, clamei em alta voz pedindo a morte e desejando que ela viesse de qualquer forma, desde que Deus permitisse que eu morresse. E a Deus eu dizia: Senhor, se quiseres enviar-me ao inferno, peço-te que não demores, faze-o imediatamente. Já que me abandonaste, termina com isso agora e lança-me nas profundezas. Logo percebi que tudo aquilo era obra dos demônios e que tais vícios não residiam na alma, pois jamais teria consentido com eles. Contudo, o corpo sofre uma violência tremenda e tamanha é a dor e o sofrimento que, se persistissem, o corpo não seria capaz de suportá-los. Além disso, a alma percebe que todas as suas forças foram retiradas. E, embora não consinta de forma alguma com o vício, sente-se incapaz de resistir. Ao agir de maneira contrária à vontade de Deus, perde toda a esperança de conseguir resistir e é atormentada por esses vícios. Entre os tormentos permitidos por Deus, houve um vício que nunca antes conhecera, mas que claramente percebi ter entrado em mim por permissão divina. Era tão grande que superava todos os outros. Contudo, ao mesmo tempo, Deus concedeu-me uma virtude especial para opor-me a esse vício, e por meio dela, Ele me libertou poderosamente. Por isso, mesmo que eu não tivesse já uma fé sólida em Deus, somente essa experiência teria inspirado em mim uma fé tão firme e uma esperança tão certa que seria impossível duvidar, pois a virtude crescia em mim, enquanto o vício diminuía. E eu era tão sustentada por essa virtude que não conseguia consentir em fazer o mal. Além disso, por meio dessa virtude, fui tão iluminada e fortalecida que nem todos os homens do mundo, nem todos os demônios teriam conseguido persuadir-me a cometer o menor pecado. Dessa experiência nasceu a fé que eu tinha em Deus. O vício mencionado era tão vergonhoso que sinto-me envergonhada em falar dele, e tão poderoso que, se a virtude tivesse demorado a vir em meu auxílio, nem a vergonha, nem o sofrimento, nem qualquer outra coisa teriam sido suficientes para impedir-me de cair novamente no pecado. E tudo isso suportei por mais de 2 anos. Além disso, havia um conflito constante em minha alma entre a humildade e uma certa forma de orgulho, que crescia e atormentava profundamente. A humildade vinha do fato de que eu via a mim mesma como caída de toda bondade, desprovida de virtude e graça, e percebia em mim uma infinidade de pecados tão grande que não conseguia acreditar que Deus pudesse algum dia desejar-me como sua. Eu sentia que havia me tornado uma morada de demônios, uma devedora e filha deles.
Também acreditava ter me afastado do caminho correto de toda a verdade e, finalmente, que era digna das mais profundas profundezas do inferno. É necessário saber que essa humildade não trouxe contentamento à minha alma, nem qualquer compreensão da verdade e bondade divinas, mas era uma certa humilhação que gerava inúmeros males, pois eu percebia a decadência de minha alma e de meu corpo, e por isso sabia que estava cercada por demônios. Então, Deus ocultou-se de mim em todo o seu poder e graça. De nenhuma maneira consegui trazê-lo à minha mente, pois ele não permitia. Assim, senti-me como se estivesse condenada, mas não conseguia acreditar que a condenação tivesse vindo de mim mesma, porque eu lamentava e sofria mais por ter ofendido meu Criador do que por qualquer outra coisa. Por essa razão, lutei com todas as forças contra os demônios para vencer os vícios mencionados, mas não consegui. Não encontrei remédio nem caminho para escapar ou me ajudar. Tão profundamente caída eu me percebia. Por isso, muitas vezes fui lançada no abismo dessa humildade, no qual contemplava os meus pecados e a superabundância de minhas iniquidades, mas não conseguia ver nenhum meio de torná-las conhecidas e manifestas a todos. E, para que meus enganos e pecados fossem revelados, ocorreu-me a ideia de percorrer as cidades e os lugares públicos com carne e peixes pendurados ao redor do meu pescoço, gritando: aqui está aquela mulher, cheia de maldade e falsidade, escrava de todos os vícios e iniquidades, que fez boas obras apenas para alcançar honra entre os homens. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.